AES Brasil. Gosto bastante, gosto bastante. Acho que é uma empresa que passou por um período de rotação de base societária. De novo, né? Acho que investidores que, vendo que a empresa está passando por um momento de investimento, obviamente ela precisa escolher, ou investe ou distribui dividendo nesse momento. Então optou por investir, mitigar os riscos que tinha. Boa parte da sua geração vinha do hídrico, e nós passamos pela pior crise hídrica dos últimos 80 anos. A empresa, olhando para esse risco, decidiu acelerar os seus planos de aumentar no seu portfólio a geração de eólica e solar, e isso demanda capital, isso demanda um pouco de tempo, né? Então, obviamente, não conseguiu pagar bons dividendos no ano passado, também está voltando agora, né, a distribuir alguma coisa, fez algumas mudanças na sua política de distribuição. Então, acho que deu uma sofrida por esse motivo, né? Fez capitalização, enfim. E o pessoal quer dividendo para hoje, né? Não tem muita paciência para esperar. Calma lá, hein, gente? Tem que ter Então, a paciência. gente comprou bastante agora. Capitalizamos a empresa, ajudamos, né? Fizemos o follow-on, seguimos. E compramos mais quando caiu dos 9,61, né? Que foi o preço da oferta. Então, estamos com uma posição bastante grande em AES Brasil. A gente sabe que a família Barsi tem um apego, né, pela Klabin. Como é que tá a situação atual da Klabin? Vale a pena comprar nesse momento, esperar? O que você acha? Olha, André, eu diria que a Klabin vai muito bem, obrigado, né? Porque é uma empresa que conseguiu voltar a pagar dividendos, né? Terminou um ciclo de... Tá terminando ESG, né? Investe muito nisso. bastante. E eu digo que a Klabin é uma empresa que consegue superar os ciclos políticos, porque todo investimento que ela faz é de longuíssimo prazo, de longuíssima maturação. Então, o Puma 1, que foi entregue lá em 2016, 2017, foi começado a planejar 10 anos antes. Tem todo um planejamento de onde vamos pegar dívida, que preço, de cálculo também de engenharia. Foi um projeto bastante audacioso que mudou a empresa de patamar, né? O Puma, para quem não sabe, foi a entrada da empresa no segmento de celulose, efetivamente. Então, hoje a empresa é bastante verticalizada, ela atua em 4 setores, que é o florestal, celulose, papel e embalagens, né? Então, uma das características, uma das fortalezas bastante grandes da empresa é que ela é, primeiro, irreplicável, né? Então, as florestas que a Klabin tem, simplesmente não dá para você botar nas costas e levar para outro país. Então, é uma empresa que emprega bastante capital aqui, tá verticalizada, então ela produz, né? Tem a floresta, obviamente ela controla desde a semente que ela planta até o produto final. Então, primeiro, ela escolhe para quem ela vende. Se as margens não estão boas para vender a celulose, o que ela faz? Ela beneficia o produto e transforma ou em papel cartão, ou em embalagens, né? Lembrando que embalagens, obviamente, atinge aí a maioria dos setores que são essenciais da economia. Então, principalmente a alimentação, tem construção civil, abrange vários outros setores, e-commerce, por exemplo. Então, a gente chegou a um momento lá em 2020, 2021 que não tinha caixa, não tinha embalagem, Verdade. né? Então, eu acho que tem um horizonte de expansão bastante interessante para a empresa em todos os segmentos em que ela atua. Então, a gente gosta bastante, apesar de ser uma empresa... A Klabin paga bons dividendos? Eu não tenho Voltou Klabin. a pagar, Carol. Ela passou por um momento de escassez de dividendos, vamos dizer assim. O que ocorre é que é uma empresa que aumentou o seu mix de exportação, né, na receita, ou seja, ela tem bastante receitas hoje de exportação de celulose. Isso trouxe, obviamente, para o balanço uma volatilidade maior. Então, os efeitos cambiais que tem efeito na DRE, né, no balanço, mas não tem o efeito caixa. Então, a empresa não está perdendo financeiramente, é meramente ali um descasamento temporal de câmbio, né? Então, a empresa não tinha naquele momento uma política de hedge, isso foi feito no meio de 2021, o que deu uma previsibilidade maior para o acionista, né? Enfim, para os analistas também, obviamente, calcularem fluxo de caixa, previsibilidade na lucratividade da empresa, né? Ela não podia pagar dividendos, mesmo tendo os recursos e o fluxo de caixa para isso, porque quando você fica negativo numa conta específica do PL, prejuízos acumulados, você contabilmente não pode distribuir dividendos. Então, a empresa fez a política de hedge, aguardou os resultados contábeis, né, virem para o balanço, zerou essa conta, e aí, do quarto TRI para o primeiro TRI de 2022, voltou a pagar dividendos. E tem sinalizado ali entre 350 e 400 milhões de distribuição por trimestre, né? Então, a gente pode esperar. Hoje, a gente não vai ver esse efeito, porque ainda não completou 12 meses, mas daqui em diante, a gente acredita que a empresa possa entregar, sim, excelentes yields, né? Principalmente em comparação
ao preço que ela está sendo cotada hoje. Pergunta da IRB Brasil, que tá aí abaixo de R$1, né? Tá valendo centavos hoje uma ação. E aqui as pessoas perguntando, o Barsi hoje ele enxerga que ele errou. Tem gente perguntando aqui, IRB tem chance de ir à falência? O que você acha de IRB, Lu? Olha, André, assim, é muito complicado eu falar sobre a companhia, né? Às vezes as pessoas me cobram, poxa, você não fala mais do IRB. Eu não falo não porque eu não quero, não é falta de transparência da minha parte. É porque por fazer parte do comitê, obviamente a gente tem acesso a algumas informações e se coloca em período de silêncio em determinados momentos, né? Quem é acionista tem acompanhado a mídia, então muitas modificações têm acontecido na administração, tem a fiscalização da SUSEP que está ocorrendo por conta da capitalização recente que ocorreu, pelo desenquadramento ali de capital, né, do capital regulatório. Então tem muita coisa acontecendo ali de reestruturação da empresa que infelizmente a gente não pode comentar, né? O que eu posso comentar? A nossa visão para a empresa não mudou. O IRB ir à falência significa um risco sistêmico de todo o segmento securitário do Brasil ir à falência. Então, o IRB tem um risco muito grande, não pode falir. É daquelas empresas do tipo, se falir, é um dominó, cai todo mundo. Então, existe uma grande intenção de todos os players que estão, né, todos os stakeholders e shareholders também envolvidos na situação, para recuperar a empresa, né? Então, acho que 2 anos, que é o tempo em que foi descoberto mais ou menos todas as fraudes, em que foi feita aquela tentativa de limpa do balanço, é pouco tempo para você avaliar se a empresa vai embicar ou não. É difícil você mover esse transatlântico. A gente precisa lembrar que o IRB é uma empresa com mais de 70 anos de história, é uma empresa que antigamente, inclusive, agia como o próprio regulador do setor de resseguros. Então, imagina, você tem uma empresa estatal, que além de ser a única operadora, era um monopólio, isso foi quebrado, não me lembro agora, acho que na década de 90, enfim. Mas, imagina, a própria operadora, o próprio monopólio, agia como se fosse um órgão regulador do ressegurador. Então, existe ali uma memória muito viva, uma riqueza muito grande na empresa, de conhecimento sobre o setor, e a gente aposta muito nisso no futuro. Nós não estaríamos na empresa se a gente não vislumbrasse bons resultados mais lá na frente. As pessoas muitas vezes se frustram. O Barsi errou. Ele não quer saber se ele errou, porque agora não é o momento dele avaliar se ele errou ou não. Ele está olhando para outro horizonte. A Unipar foi um erro por mais de 10 anos, até que não era mais. Você está disposto a esperar 10 anos? Nem todo mundo está disposto. Então, outra coisa que eu sempre bato na tecla. Caiu dividendos hoje do Unipar, hein? Caiu dividendos hoje da Unipar, quer dizer, um yield absurdo, sim. Imagina, uma posição que ele gastou, vamos chutar alto, 40 milhões para montar, paga 100 milhões ao ano para ele em dividendos, ao ano. Então, assim, já se pagou faz tempo somente nos dividendos, fora a valorização. Então, as pessoas muitas vezes têm essa expectativa de que as coisas ocorram muito rápido, mas muitas vezes estão olhando com a lupa, enquanto o Barsi está olhando com o binóculo. Então, as expectativas precisam ser alinhadas aí. 2, outra coisa que eu posso falar, que também é pública, e da minha experiência lá de julho até agora. Obviamente, ninguém faz nada sozinho. Então, a equipe que foi montada lá de comitê de auditoria, o pessoal do Conselho de Administração e outros comitês técnicos são extremamente competentes e estão fazendo todo o possível para que a empresa se recupere. A gente precisa lembrar que os últimos 2 anos não só foram ruins para a empresa por toda a conjuntura do que aconteceu, mas também pela conjuntura, o cenário das resseguradoras no mundo. Nós tivemos pandemia em 2020 e efeitos climáticos atípicos ao longo de 2021 inteiro. Crise hídrica, não só aqui, mas também na Europa. Muitas catástrofes climáticas, teve quebra de safra, né? O IRB que tem boa parte da sua carteira ali vindo do rural, do agro. Então, precisa ter paciência. Agora, Lu, você teve que bater de frente com alguém lá dentro? Não. O pessoal lá tá todo mundo extremamente alinhado, se eu posso dizer. Quem bagunçou a casa ali já saiu? Já saiu, assim. Foi feito um trabalho bem grande de limpa ali dessas pessoas, né, que eram as frutas podres, enfim, porque você fazer esse tipo de esquema, era um esquema, dificilmente uma auditoria externa também pega, porque você tem ali diversas cabeças-chaves da administração que mexem em todos os números, e quando você quer complicar alguma coisa, cara, você bota numa planilha lá de sei lá quantas mil células, é impossível você pegar.
Então, o que aconteceu, o episódio da esquadra, né, que foi de ativismo, enfim, por mais que a gente não opere short e muitas vezes nós somos críticos a esse tipo de postura, foi extremamente importante para que conseguíssemos detectar a tempo para que a empresa, obviamente, não fosse levada à falência e algo mais sério acontecesse. Mas, obviamente, assim, eu simpatizo com todos os acionistas. Eu sou acionista, não posso comprar, infelizmente. Se pudesse, estaria diminuindo o meu preço médio, porque eu acredito na gestão que está lá, eu acredito que os bancos dificilmente perdem dinheiro, não gostam de perder dinheiro, já perderam muito dinheiro, e lembrando que foi a segunda capitalização em 2 anos. Então, eu não acredito que a empresa vai ter uma terceira chance. Já teve uma segunda e daqui em diante vai ter que, obviamente, começar a mostrar resultado novamente, né? Então, eu acho que passando esse cenário, a gente trazendo uma normalização agora do setor de resseguros, né? A gente navegando em marés mais tranquilas vai ajudar, principalmente com o cenário de taxa de juros alto. A gente não pode esquecer que tem bastante semelhanças com o negócio de seguros, né? Em que você trabalha com um float muito alto ali dentro da companhia, que vai ficar parado, justamente servindo como garantia para as operações da empresa, para o capital dela, enfim. E esses ativos vão sendo remunerados de acordo com a renda fixa. Então, eu acho que nós temos... A nossa visão é a mesma da semana passada, hoje será a mesma da semana seguinte, e eu vou continuar repetindo as mesmas coisas. Nós estamos no papel, acho que cada um faça o seu julgamento de valor. Muito cedo ainda para dizer que erramos ou não, tem muito trabalho ainda para ser feito. 2 anos, quando você olha, a gente está no papel há 1 ano e meio, mais ou menos, né? É um intervalo de tempo extremamente curto para você avaliar esse tipo de investimento que a gente está olhando lá na frente. Poderemos estar certo no ano que vem, como poderemos estar certo daqui a 10 anos, né? Então, a nossa posição, ela é grande o suficiente para multiplicar em muitas vezes o nosso capital, se der certo, pequeno o suficiente para não nos levar à falência, né? Então, acho que nesse tipo de empresa, sempre falo isso, é o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite. Se Sim. tudo de errado acontecer, se outra tempestade perfeita acontecer e a empresa, enfim, a gente estiver errado sobre a empresa, o que vai acontecer na carteira? O que vai acontecer, na verdade, na carteira do Barça é nada, porque é menos de 1% hoje por conta dessa queda. E vai ferir o ego dele, obviamente. Poxa, né, acreditava na companhia e estava errado. Agora, se der certo, é uma puta porrada, mais uma. Então, é esse tipo de risco que você tem que se expor, né? Mas, infelizmente, as pessoas se atêm ganância, só ao headline da notícia, não chegam até o fim, né?